Um projeto inovador que vai informar, entreter, surpreender, inspirar e ajudar você, que é do agro, a tomar as melhores decisões para o seu negócio. Nós criamos uma grade de programação completa, com 5 programas diferentes. O Impulso News, Impulso Gente, Impulso Negócios, o Impulso Papo e Prosa, o Impulso Aprende. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. É uma semana que está começando aí com muitos fatores para serem analisados. Tem a colheita na Argentina começando, tem o plantio nos Estados Unidos. Essa semana deve sair um relatório importante, principalmente para dizer efetivamente que deve ser plantado pelos produtores americanos. Tem a safra brasileira sendo exportada, ainda não pegou o ritmo que a gente gostaria. Enfim, são fatores que podem aí, de alguma forma, mexer o preço, mexer com o preço da soja. E de olho também outro fator importante, que é a demanda chinesa. Afinal de contas, o que vem por aí? Será que a China vai seguir demandando? Será que a China vai ter pressa de comprar diante aí das diferenças de preços que a gente tem no quadro atual e também lá no segundo semestre? Todas essas perguntas a gente faz agora para o Guilherme Belotti. O Guilherme, ele é gerente de consultoria agro lá do Itaú BBA, já está aqui com a gente na tela. Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, uma semana cheia de fatores a serem analisados e com potencial de mexer com os preços, certo, Guilherme? Perfeito. Boa tarde, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. De fato é isso. É uma semana cheia com fluxo de notícias bastante relevantes, né? Na quarta-feira nós teremos aí os relatórios de intenções de plantio nos Estados Unidos, né? Dos estoques trimestrais, e isso aí tem potencial para mexer um pouquinho com o preço, principalmente, né, no que diz respeito aí à intenção de plantio, né? Se nós lembrarmos, em fevereiro, o USDA fez o Fórum Agrícola e acabou projetando aí um avanço de soja aí pouco acima de 8%, mas à época nós tínhamos aí uma relação de preços entre soja e milho que estimulava um crescimento maior da área de soja, né? Agora, com o aumento que nós tivemos mais substantivo das cotações do milho aí também ao longo dos últimos 30 dias, o que o mercado espera agora é para ver como é que vai ficar essa equação diária. A nossa visão é que nós teremos aumentos expressivos das duas culturas, mas pode ser que especificamente para a soja o crescimento não seja da monta que foi projetada pelo USDA nas suas primeiras projeções realizadas em fevereiro. Essa expectativa está muito baseada, Guilherme, no fato de o milho ter startado com uma condição boa de plantio, mas o clima ainda vai ser importante aí de ser monitorado, né? Se tiver algum problema de clima com o milho, a situação muda, certo? Exatamente. Hoje, essa nossa visão de que provavelmente os números para a soja serão, o aumento vai ser um pouco menor do que foi apontado em fevereiro, ele está muito atrelado nessa razão de preços entre soja e milho. Agora, é claro que se nós tivermos aí uma complicação do clima que impossibilite o avanço do milho dentro da janela ideal, pode ser que parte dessa área que antes seria destinada ao milho acabe escorregando para a soja. De fato, você tem total razão em relação a isso. Muito bem. Agora, esse vai ser um fator importante de ser analisado, mas ele tem potencial de precificação em que condições? Acho que sim. Hoje nós estamos trabalhando com um balanço norte-americano bastante apertado, né? E em um cenário em que nós tivermos aí uma revisão para baixo do crescimento, né? Isso daí pode abrir espaço para que os preços em Chicago ganhem um pouquinho mais de força aí logo após a divulgação das intenções de plantio. Agora, o inverso também é verdadeiro, Alexandre. Caso nós tenhamos aí um aumento, embora esse não seja o nosso cenário base, que acabe frustrando as expectativas do mercado, aí os preços podem ceder um pouquinho mais. Mas hoje, desculpa aqui a redundância, a nossa visão aqui, provavelmente a gente vê um crescimento ligeiramente menor do que foi apontado aí pelo SDA em fevereiro, desculpe.
Na sessão de hoje, o mercado perdeu aquele patamar dos $14 por bushel. Está muito próximo, mas, enfim, perdeu esse patamar. Isso chega a ser problema, tecnicamente falando, ou, enfim, isso não muda nada no que diz respeito aí a tendências, Guilherme? Acho que do ponto de vista estrutural, tem pouca relevância, né? Nos parece que essa baixa que nós tivemos hoje é reflexo de uma correção de posições, justamente aí em um momento anterior aí à divulgação dos relatórios, né? Quando a gente olha os fundamentos como um todo, os fundamentos ainda são de sustentação das cotações, né? A gente tem um balanço dos Estados Unidos que é apertado, né? A gente tem um Brasil que, apesar de nós termos aí uma produção que vai ser uma produção razoavelmente boa, nós perdemos um pouco de teto produtivo lá atrás pelos problemas de seca, estamos falando agora de uma safra ao redor de 133, 134 milhões de toneladas, é uma bela safra, mas não é mais aqueles 138 milhões de toneladas que foi ventilada no início das primeiras projeções de safra. E também a Argentina, né, que está com problemas, embora nas últimas 2 semanas o clima melhorou um pouquinho, a previsão para as próximas 2 semanas é de volta das precipitações em grande parte dos principais turões de produção lá, mas ainda assim, né, quando nós olhamos as projeções da Bolsa de Cereais, por exemplo, são projeções aí na casa de 45, 46 milhões de toneladas. Então, você tem uma oferta global que é limitada e uma demanda que está razoavelmente forte, né? Nós temos aí muito do crescimento sendo explicada pelo aumento aí das compras chinesas, que está acontecendo a reboque aí do aumento aí da recomposição aí do rebanho suíno após a liquidação que aconteceu aí entre 2018 e início de 2020. Pois é, esse é um outro fator importante de ser analisado nesse momento, porque apesar da China já ter participado bastante do mercado, né, a gente está falando de quase 100 milhões de toneladas, aí, se a gente soma o que ela já comprou dos Estados Unidos, o que ela tem aí para ser entregue do Brasil, e mesmo com esse patamar de soja comprada, se a China vai ter força ou vai ter voracidade nas compras a partir de agora, e se ela vai consumir a soja brasileira. Quando a gente olha a soja de hoje, com a disponibilidade de hoje dos americanos, a soja brasileira é realmente mais competitiva. Mas quando a gente olha a tela hoje e a tela lá para o último trimestre, para momento de colheita dos americanos, a gente tem uma diferença muito grande dos preços. O que você acha que pode acontecer, Guilherme? De fato, né, essa curva aí que está em a curva futura descendente, né, ela acaba sendo um fator que pode desestimular uma nova aceleração de compras, né, já que você espera preços futuros um pouco mais baixos aí ao longo do terceiro para o quarto trimestre, né. Acho que isso, sem dúvida nenhuma, é um fator relevante aí nas variáveis de decisões aí a serem analisadas pelos compradores chineses. Outro ponto que nós temos que ficar atento também diz respeito aí aos novos casos aí de peste suína africana em território chinês, né? Que isso também, dependendo de sua extensão, né, e de sua magnitude, ele pode acabar afetando um pouquinho o apetite, a aceleração desse crescimento das importações. Eu acho que esses são 2 pontos relevantes, né, em que pese o fato que aí eu divido com vocês um pouquinho do nosso cenário base, que a China seguirá comprando bastante soja aí ao longo dos próximos meses, né? A gente tem um cenário de China importando, aí, como você comentou, algo ligeiramente aí, ou um pouco abaixo, um pouco acima de 100 milhões de toneladas. Então, você tem uma China bastante forte. E aqui, Alexandre, tem um outro ponto que eu acho que vale a pena trazer para vocês aqui. Quando nós começamos a fazer conjecturas sobre a cara do balanço global na safra 21-22, e como isso pode se desdobrar em preços, né? O fato que, mesmo assumindo um crescimento da produção nos Estados Unidos, o Brasil crescendo 4% no próximo ano, a Argentina voltando aí a produzir algo ao redor de 50 milhões de toneladas, se nós adotarmos aí um cenário base em que o consumo cresça algo entre 3% e 4%, nós teremos um balanço ainda não tão confortável assim, né? Andando muito de lado em relação à safra 2021. Por isso que nós achamos aí que os preços, apesar das curvas estarem descendentes futuras e de fato o mercado ele já precifica um pouco de mais folga, ele ainda tem de ser preços bons do ponto de vista históricos, né?
E quando vocês consideram esse crescimento de consumo de 3 a 4%, vocês não estão falando só de China, né? É o mundo como um todo. É consumo global, né? Porque a gente tem um movimento de recomposição de rebanho suíno na China, você tem os outros países também que são importantes consumidores de soja como um todo, né? Seja de óleo, seja de farelo de soja. A gente não pode perder do radar também, que numa perspectiva de mais de médio prazo, a gente tem uma agenda ambiental que está voltando à tona agora, após as eleições do Biden, e o pacote que deve ser anunciado nessa semana aqui de estímulo aí a um esverdeamento da matriz energética nos Estados Unidos, e isso também é mais um vento favorável aí à demanda por produtos como a soja, por exemplo. Para a produção de biodiesel, no caso? Perfeitamente, né? Como você tende a aumentar aí a participação de biocombustíveis na matriz energética, né? A soja, através do biodiesel, tende a ser beneficiada. Legal. Agora, Guilherme, diante dessa indefinição, então, vamos colocar assim, porque apesar da gente ter estruturalmente um cenário favorável, a gente tem aqueles dois fatores que você colocou que precisam ser pesados. Se a demanda chinesa vai seguir forte e, enfim, qual a velocidade aí da demanda chinesa, já que, quando a gente olha lá na frente, os preços estão mais atrativos para a safra americana do que a safra brasileira. Diante disso, muda a estratégia de negociação do produtor brasileiro? Qual a dica que a gente pode dar para eles? Aqui, Alexandre, eu acho que um pouco de preocupação maior nós temos aí para o próximo ano, né? Apesar de estruturalmente nós acreditarmos que os preços tendem a permanecer em patamares elevados do ponto de vista histórico, não acreditamos também que os patamares de 14 dólares por bushel vão permanecer para o próximo ano, porque a gente vai ter sim uma resposta de produção, embora o balanço vai seguir com pouca folga, mas é preço um pouco para baixo, né? Agora, esse cenário de preço um pouco para baixo, combinado com os insumos que estão subindo, né? Principalmente aqui acho que vale destacar os casos dos fertilizantes, notadamente os fosfatados, que se a gente pegar entre março desse ano e março do ano passado, os preços já subiram quase 80% em dólares, né? Os preços dos portos. Então, o produtor deve ficar atento aí às oportunidades de fixação de relação de troca para garantir margens boas para o próximo ano, né? Embora o cenário ele aponte que provavelmente as margens serão um pouco inferiores aqui ao da safra 2021, elas ainda assim também tendem a ser boas do ponto de vista histórico, por isso é importante aí, dado todo esse cenário de risco, né? Embora nossa expectativa aqui também em relação à pandemia é que ao longo do ano a gente vai ter um arrefecimento, caso o cenário não melhore, pode ser que nós tenhamos um espaço para uma pressão nos preços de grãos e talvez aí essa combinação com o preço de insumo subindo pode prejudicar um pouquinho as relações de troca. Quer dizer, só contar com o mercado interno para consumo no segundo semestre pode ser arriscado? Pode ser arriscado. Assim. Esse é um ponto relevante aqui, né? A gente tem um cenário, como você comentou, de preços de Chicago que estão caindo para o segundo semestre. Quando a gente olha os prêmios, embora são prêmios melhores do que nós estamos observando agora, que tem alguns casos negativos, os prêmios do spot, né? O diferencial de preços para quem está negociando a soja no físico, entre os preços atuais e os preços para frente, quando nós fazemos paridade de exportação, ele não é tão grande assim pelo risco que existe, né? Então, acho que vale o produtor estar atento aí às boas oportunidades e efetivar as comercializações. Legal. Belas dicas, Guilherme. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo mais informações aí desse mercado. E, como você bem alertou, é uma semana para se prestar atenção e, mais do que isso, para se prestar atenção nas oportunidades. Vem aí o mercado climático nos Estados Unidos, que pode ser uma possibilidade aí de bons negócios também. Enfim, tem alguns fatores que ainda dão uma dinâmica boa aí para a participação do produtor na hora de comercializar, certo? Perfeito, Alexandre. Exatamente isso. Aproveito aqui para agradecê-lo pela oportunidade novamente e desejar aí que todos fiquem super bem. Aí estamos atravessando um momento um pouco difícil, mas tenho certeza que nós vamos sair desse cenário um pouquinho mais desafiador e certamente todos voltaremos aí a uma vida normal aí ao longo do ano. Tomara, Guilherme. Tomara que seja rápido.
Obrigado, meu amigo. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tá aí, Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro lá do Itaú BBA, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, vamos então aos preços. Vamos ver lá em Chicago como estão as negociações e você acompanha aí comigo na tela que foi um dia de queda aí nas cotações em Chicago para a soja. A gente tem para maio $13,93 por bushel, uma queda de 7,5 pontos. Para julho, $13,85 por bushel. No caso de julho, a gente tem aí, vamos ver aqui, um recuo de... Eu não estou conseguindo visualizar aqui, mas é uma queda aí. Para setembro, $12,55 por bushel, caindo 2 pontos. E para novembro, $12,04 por bushel, uma queda aí de 2 pontos mais 75. Esses são os números da soja. O julho, queda de 6 pontos. Vamos ver para o maio. Maio, no caso agora do milho, $5,46 por bushel. O maio está com uma queda aí de 5 pontos mais 75. O julho, $5,31 por bushel, 4,5 de recuo. Setembro, $4,79 por bushel, 4 pontos mais 75 de queda. Para dezembro, $4,61 por bushel, recuo de 5 pontos mais 25. Esses são os números do milho e a gente tem também o trigo. Vamos ver o trigo. Na contramão aí da soja e do milho, o trigo acaba encerrando o dia de forma positiva. Vamos lá para os preços. Para maio, $6,16 por bushel, está ganhando 3,5 pontos. Deixa eu confirmar, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não estou enxergando muito bem daqui. Vamos lá. 3,5 pontos, isso mesmo. Para julho, $6,12 por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. Para setembro, $6,12 por bushel também, uma alta de 2,5 pontos. A mesma alta para dezembro, que fechou a $6,19 por bushel. Muito bem, são os números de hoje de fechamento do mercado. O mercado, portanto, fechando de forma negativa aí para soja e milho e uma correçãozinha, um saldo positivo aí para as negociações com o trigo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para a gente. Um projeto inovador que vai informar, entreter, surpreender, inspirar e ajudar você que é do agro a tomar as melhores decisões para o seu negócio. Nós criamos uma grade de programação completa, com 5 programas diferentes. O Impulso News, Impulso Gente, Impulso Negócios, o Impulso Papo e Prosa, o Impulso Aprende,